Sam Esmail mais uma vez subverte nossas expectativas. E aí, granudos, eu sou o Wallace e hoje vou falar sobre o episódio 10 da quarta temporada de Mr. Robot. E se você não viu o episódio ainda, vai lá e assiste, porque nesse vídeo aqui terão spoilers, beleza? Então, vamos falar sobre a série. Sam Esmail mais uma vez nos deixa esperando por respostas. Uma parte de mim já sabia que provavelmente a gente não iria saber qual era exatamente o conteúdo do pendrive lá do Price e o que é exatamente o projeto da White Rose, porque afinal tem mais 3 episódios depois desse. Mas uma parte de mim ainda queria acreditar que a gente ia saber de tudo aí nesse episódio 10 e eu acabei quebrando a cara um pouco. No entanto, o que nós recebemos em troca foi um excelente episódio focado na Darlene e na Dominique, que são duas personagens que cresceram assim imensamente ao longo da série e que nos últimos episódios acabaram também desenvolvendo uma relação muito legal. Eu achei a dinâmica entre as duas nesse episódio muito interessante, eu fiquei tão entretido com a história delas que eu nem vi o tempo do episódio passar. E eu acho também que após uma longa sequência de episódios muito tensos, um atrás do outro, a gente precisava assim de um episódio um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, antes do grande final. Primeiro aquela cena que a Darlene destrói a Alexa lá da Dominique no apartamento dela, eu achei essa cena toda muito engraçada porque a minha Alexa ativou algumas vezes na hora que a Dominique estava falando. E nessa cena aí, né, que elas vão pro hotelzinho lá e tal, aparece um dos personagens que eu acho que é um dos favoritos aí de muitas pessoas, inclusive um dos meus favoritos também, que é o Leon. Com todo aquele jeito dele lá filosófico que a gente adora, né? Eu achei muito engraçado a Dawn perguntando pra ele se ele lembrava do ocorrido lá no celeiro, né, na última temporada, e ele não se lembrando, e depois ele falando assim, ah, é mesmo, nossa, aquilo foi muito doido, né? Tipo, cara, esse personagem é muito engraçado, cara. Eu acho que todo o jeito dele assim, puta, toda vez que ele aparece ele rouba a cena muito fácil. Toda aquela cena da viagem no carro também é muito boa. E durante essa viagem de carro ele fala uma coisa que já coloca as nossas cabeças aí de teoristas da conspiração pra girar, né? Tem um determinado momento que ele fala pra Dawn assim, preciso roubar um espelho. E aí a Dawn fica confusa, inclusive eu também fiquei confuso pra caramba. E aí ele pergunta pra ela assim, ah, você não conhece Vonnegut? E aí eu não sei se a pronúncia tá correta aí do nome do autor, tá? E aí ela continua sem entender, e aí eles param pra ele ir no banheiro e tal. Cara, a gente sabe aí que o Leon é um cara que sempre faz referências a filmes e a livros e tal, e essa frase aí, preciso roubar um espelho, é tirado diretamente de um livro do autor chamado Kurt Vonnegut, do livro chamado Breakfast of Champions. Eu peguei o trecho do livro aqui, tá? Pra poder ler aí e poder explicar o que isso significa. Bom, tá aqui o trecho do livro da onde isso é retirado. Vou traduzir, tá? Trout fez outra coisa que algumas pessoas consideram excêntrico. Ele chama espelhos de vazamentos. Agrada a ele fingir que espelhos são buracos entre dois universos. Se ele vê uma criança perto de um espelho, ele balança o seu dedo em forma de aviso e diz com solenidade, não chegue muito perto desse vazamento, você não gostaria de acabar caindo em outro universo, não é? Algumas vezes uma pessoa pode dizer em sua presença, me desculpe, mas eu preciso vazar. Isso é uma forma do locutor dizer a sua intenção de drenar os seus dejetos líquidos do seu corpo através de uma válvula abaixo do seu abdômen. E Trout diria de forma... aqui Waglish, eu não sei exatamente como traduz isso. De onde eu venho, isso significa que você está prestes a roubar um espelho. Ou seja, traduzindo a frase diretamente para o português não faz muito sentido, né? Porque preciso vazar não fica tão legal assim em português. Em inglês, a expressão para quando você precisa, né, mijar é I have to take a leak. E ele chamava espelhos de leaks, né? Então, quando você fala I have to take a leak, se você traduz de forma literal para o português, parece que você está falando eu preciso pegar um vazamento. Então aí nós vimos mais uma vez o Sam Esmail esfregar na nossa cara, né, a questão de universos paralelos, porque o trecho do livro diz exatamente isso, né, que o personagem do livro gosta de pensar que espelhos são buracos entre dois universos. Então nós vemos mais uma vez aí o Sam Esmail esfregando na nossa cara aí a menção a universos paralelos na série. Junta isso ao fato
aquela cena em que o Elliot tá olhando aí os documentos do pendrive, né, no computador, aparece bem rápido e de uma forma que não dá pra ler exatamente o que tá escrito, mas tem alguns trechos que dá pra você ver e ele menciona aí um VLHC. LHC, para quem não sabe, né, é o Large Hadron Collider, que é o grande colisor de partículas aí que existe no CERN, que eles estavam fazendo testes aí para poder identificar, né, o bóson de Higgs e tudo mais. O VLHC não existe aí no mundo real, né, mas imagino que o V venha de Very Large Hadron Collider, então seja aí um colisor de partículas ainda maior do que o do CERN, que é esse grande projeto aí da White Rose. Então, mais uma vez, junta também esse o fato aí, cara, a teoria de que nós veremos universos paralelos em algum momento da série é muito forte, não é recente, já vem aí de, sei lá, acho que desde a segunda temporada que a galera fala isso, e eu particularmente não acredito que isso vai acontecer. Eu já falei isso antes e eu continuo nessa posição. Eu acho que já tá muito tarde da série para poder introduzir esse tipo de coisa, por mais que houveram vários indícios disso ao longo das temporadas, mas né, não vou falar aí que tô 100% certo de que isso nunca vai acontecer, mas eu diria que tô 99% certo e tem aquele 1% de esperança, né? Inclusive eu até acho que o plano da White Rose seja esse mesmo, de conseguir abrir um portal, alguma coisa do tipo. Eu acho que talvez seja um desejo dela, mas eu não acho que a gente vai ver isso se concretizar na série, entendeu? A gente provavelmente pode ver que isso fracasse e que isso seria apenas um delírio dela. E agora voltando de novo aí pra Darlene e pra Dawn, cara, o que foi aquela cena do aeroporto, velho? Sério, parecia aquele clichêzão de filme de romance, né? Uma desistindo do objetivo lá pela outra e correndo pelo aeroporto. Você acha que elas vão se encontrar ali no meio do aeroporto e vão se beijar e não sei o que. E aí, cara, de repente, bum, uma entra no avião e a outra não embarca no último minuto e não faz nenhuma ideia de que a outra embarcou, e acabam se desencontrando e o episódio acaba. E você fica, caraca, mano, puta, eu fiquei muito agoniado com isso, porque por mais que seja clichê e tudo mais, eu tava achando legal a cena, entendeu? Eu falei, porra, pelo menos alguém vai ter um final feliz aí, né, nessa série. Então as duas vão se encontrar lá, quem sabe vão decidir viajar juntas e tal. Tava até lembrando Friends, né? Aquela cena lá que a Rachel tá indo embora e o Ross tá correndo atrás dela e tal. E aí é interessante você ver como que o Sam Esmail, né? Como que essa série gosta de subverter as nossas expectativas, velho. Você acha que tá tudo caminhando pra um negócio clichêzão lá, pra uma cena de beijo no aeroporto e tudo mais. E aí acontece isso, velho. A Dawn embarca no avião, achando que a Darlene tá lá, e a Darlene desiste no último minuto, não vê a Dawn embarcar e não faz ideia de que ela embarcou. Então, cara, será que elas vão se ver novamente? Será que elas vão acabar ficando juntas no final? Eu acho que não, porque o Elliot, eu achei que ele ia ter um final feliz, né, com aquela garota que ele conhece lá no começo dessa temporada, e a gente já vê que isso não vai pra frente, né? Então eu acho que esse é mais um casal aí que a gente não vai vendo pra frente, porque o Sam Esmail gosta bastante de criar expectativas em nós e depois partir nossos corações. Cara, mas falando sério aí, né? Eu achei legal esse desenvolvimento da personagem aí das duas, né? Da Darlene e da Dawn, a forma como elas abdicaram de uma parte muito forte da característica delas uma pela outra, né? A Dawn, a gente vê que ela finalmente age por impulso aí e toma uma atitude que é muito diferente da rotina dela. Então ela embarca no avião, né, e vai rumo ao desconhecido, né? Não quebra a rotina dela. E a Darlene, a gente vê aí que ela desiste, né, de embarcar no avião, que seria tipo um dos objetivos dela, e não vai, né? E acaba desistindo no último minuto pra, supostamente, aí a gente acha que é pra ir contra a Dawn. A gente pode falar aí que foi o ataque de pânico dela que não permitiu ela embarcar e que ela não amadureceu em nada, mas eu prefiro acreditar que ela tá amadurecendo. E antes de continuar falando sobre a Dawn no avião, tem uma coisa que eu preciso mencionar antes, que é a aparição de outro personagem aí que também muitas pessoas gostam dele, que é o Irving, que, cara, foi uma aparição
muito esquisita, velho. Assim, claro que eu gostei de ver ele novamente, né? Eu achei ele um personagem muito interessante na terceira temporada. Ele roubava a cena também quando ele aparecia. E, cara, foi muito engraçado essa cena dele com a Dawn, né? Porra, o cara lançou o livro, igual ele falou que ia fazer, né, na terceira temporada. E aí a Dawn pergunta pra ele lá, né, se ele lembrava mais uma vez do ocorrido lá do celeiro, e ele fala, ah, lembro sim, aquilo lá foi muito divertido. Tipo, mano, você enfiou um machado no peito do cara, como assim foi divertido e tal? Ele é um personagem muito doido mesmo. E esse livro aí, pô, o cara tá lançando o livro dele, tem um papelão, né, um recorte de papelão dele aí gigante com um livro. Inclusive ele fala uma coisa bem interessante sobre o livro dele, ele fala o seguinte, o personagem descobre no capítulo 12 que ele estrangulou a própria mãe. Será que ele tá dando uma dica aí do que a gente vai ver, né? Será que essa é a grande revelação que o Mr. Robot tá escondendo ainda do Elliot? Porque ainda temos pela frente o episódio 11, 12 e 13, né? Será que no episódio 12 nós vamos ver isso aí? E sem falar que o livro dele chama Beach Towel, né? Ou toalha de praia. E aí na capa você vê tipo um chapéu assim, né? De praia e tal. Lembra um pouco o chapéu que a gente vê a mãe do Elliot usar nas viagens que ele tem lá onde toda a família dele tá na praia, né? Talvez essa última parte aí eu esteja esticando um pouco aí pra tentar formar uma teoria, mas fica o questionamento. Mas agora se você para pra analisar essa cena aí do Irving com a Dawn, cara, ela não faz muito sentido, né? O cara tá fazendo o lançamento aí de um livro dele numa lojinha de aeroporto e convenientemente é no mesmo aeroporto, no mesmo horário onde a Darlene e a Dawn estão fugindo aí da Dark Army, né? Cara, será que isso é uma coincidência? Eu duvido muito, porque qual é a chance disso acontecer, né? E aí ele fala pra Dawn que a Dark Army não tá mais interessada nelas, que tá tudo bem, que eles não vão mais atrás delas, né? Nem da família delas e tudo mais. E será que a gente consegue realmente acreditar nisso? Eu com certeza não, cara, porque não faz sentido. A White Rose é extremamente vingativa, velho. A gente viu no episódio passado ela atirando no Price no meio da rua, aí se arriscando ser vista por várias pessoas, inclusive foi exposta, né, por causa disso. E na série também é fortemente sugerido que ela matou um ex-presidente aí da E-Corp em uma queda de avião, que foi planejado aí por ela, né? E falando em queda de avião, sim, exatamente. Eu acredito que nós possamos ver um acidente de avião aí nos próximos episódios. Eu acho que ela vai derrubar o avião onde a Dawn embarcou. A teoria de que alguém iria sofrer um acidente de avião na série não é nova, eu já falei sobre isso em temporadas passadas e era indicado, né, que a Darlene seria vítima de um acidente de avião. Tinham várias cenas em que apareciam ela com algum avião em cena, tipo, não precisa necessariamente ser um avião de verdade, né? Um avião de brinquedo ou algo que pareça um avião e tal, mas tinham várias cenas assim ao longo, se não me engano era da segunda ou da terceira temporada, que aparecia um avião em cima dela, né? Sobrevoando por cima dela, ou vindo em direção a ela e tal. E o que nós sabemos aí nesse episódio, né? Que esse era o avião que a Darlene iria embarcar e ela só não embarcou porque desistiu aí no último minuto e a Dawn foi no lugar dela. Então, o avião que a Darlene iria embarcar, aí onde nós veríamos o avião cair, quem embarcou na verdade foi a Dawn. E na cena do apartamento da Dawn, mais uma vez a gente vê o pôster aí da Patsy Cline, que eu já falei sobre aí, né, que foi um indicativo de que a gente estava vendo uma cena de sonho no episódio passado e tudo mais. Mas enfim, voltando a esse pôster aí, né, a Patsy Cline foi uma artista aí que morreu em um acidente de avião. E ela morreu aí em 5 de março de 1963. Tem uma cena que mostra a nova certidão lá, né, da Dawn, acho que é uma carteira de motorista e tal, mas é uma carteira falsa lá que o Leon faz pra elas, né, e a data de emissão dessa carteira aí é dia 6 de março. E aí você pode falar, porra, mas não bate os números, né, a artista ela morreu no dia 5 e a carteira tá no dia 6. Mas, se você lembrar bem aí, a gente sabe que a série, o calendário da série, ele não tá certo com o calendário real. Eu já falei sobre isso daí em alguns vídeos passados, mas para quem não se lembra, né, ou quem não viu, o calendário, os dias da semana com o calendário da série não batem com o nosso calendário do mundo real, né, por assim dizer. Ele tá sempre errado de um dia para mais. Então aí a data, né, de morte real da Patsy Cline na série seria provavelmente aí no dia 6 de março.
Então isso é mais um indicativo aí de que talvez aconteça um acidente de avião aí, e a Dawn infelizmente vai acabar sofrendo isso. Cara, assim, é só uma teoria, pode ser que nada aconteça, e eu acho que seria extremamente cruel do Sam Esmail fazer isso, mas ele já provou que ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, vamos ver, né? O que vocês acham sobre isso? Você acha que isso é viagem demais, tal, ou você acha que realmente pode acontecer? Bom, mas é isso, granudos. No próximo episódio aí teremos o tão esperado encontro entre o Elliot e a White Rose. Eu, cara, não vejo a hora de ver esse episódio, de ver esse confronto aí, saber o que vai acontecer. Então é isso, eu quero saber agora aí o que vocês acharam desse episódio. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, quais são as teorias de vocês aí, deixa aí nos comentários, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e não deixa de clicar no sininho para não perder nenhuma notificação. E não deixa de seguir a gente lá também no @osgranudos no Instagram, beleza? Até a próxima e falou!